Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, que Deus ilumine grandiosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer mais um estudo bíblico no livro de Isaías. Glória ao teu nome. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você está acompanhando o meu vídeo pelo Kawaii ou Instagram, não se esqueça que ele vai completo no Facebook e no YouTube, porque o Instagram e o Kawaii eles cortam um pouco de minutos devido aos tamanhos dos vídeos, ok? Deus abençoe grandiosamente. Vamos lá fazer mais um estudo bíblico, conforme eu já falei aqui no início do vídeo. Isaías capítulo 4, versículo 4. Para não perdermos tempos, a gente vai fazer uma série de estudos agora. Vamos lá. Título do vídeo: A obra do Espírito Santo no livro de Isaías. É uma coisa linda. O Isaías é o profeta Antigo Testamento que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na Antiga Aliança. Isaías é o livro canônico mais completo do Antigo Testamento. Não é por acaso que possui 66 capítulos, o mesmo número de livros que a Bíblia possui. Nele encontramos todas as principais doutrinas cristãs, principalmente acerca do Messias e do Espírito Santo. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Aleluia. Nós vamos fazer um resumo em cima de todos os livros, em cima de vários versículos e capítulos do livro de Isaías. Então vamos passear um pouquinho. A importância do Espírito Santo no livro de Isaías. Existem vários capítulos e versículos com versículos que falam sobre isso. Aleluia. Então vamos iniciar no capítulo 4, versículo 4. Porque ele é chamado de Espírito de Justiça e Espirituador. 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundiça das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Aleluia. No capítulo 11, versículo 2, ele é chamado de espírito de sabedoria e de inteligência, espírito do conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor. Porque no versículo 2 do capítulo 11 diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e da inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento de temor do Senhor, ao Senhor. Aleluia. E em Isaías 32, versículo 15, nós temos um pequeno título que é assim: ele é chamado do Espírito lá do alto. Por quê? Porque está escrito assim no versículo 15 do capítulo 32: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Glória ao teu nome. Nós temos mais um título aqui que eu separei, que ele é chamado de Espírito Ajuntador. Por quê? No capítulo 34, versículo 16, aleluia, o Senhor diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Glória a Deus. Mais uma frasezinha aqui: ele é o Espírito que guia e não pode ser guiado. Por quê? Em Isaías 40, versículo 13, está escrito o quê? Quem guiou o Espírito Santo do Senhor e que conselheiro ensinou? Aleluia. Glória ao teu nome. E mais um título aqui: ele é o Espírito que produzirá juízo às nações. Por quê? No capítulo 42, versículo 1, eis aqui o meu servo, a quem
sustento o meu eleito, e quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Glórias a Deus. Mais um títulozinho aqui. Ele é o espírito derramado como chuva sobre a posteridade do povo de Deus. Porque em Isaías 44, versículo 3, está escrito o quê? Porque derramarei águas sobre os sedentos e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Glórias a Deus. Aleluia. E mais um títulozinho. Ele é o Espírito que acompanha o mensageiro de Deus. Aleluia. Pois, no capítulo 48, versículo 16, em Isaías, está escrito assim: chegai-vos a mim, eu ouvi isso, não falei em segredo, desde o Espírito, ou desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me ensinou o seu Espírito. Glórias a Deus. Mais um títulozinho. Ele é o Espírito que arvorará contra o inimigo a sua bandeira. Em Isaías 59, versículo 19. Aleluia. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Glórias a Deus. Outro título, ele é o Espírito que confirma a palavra na boca do seu mensageiro. Glórias a Deus. Em Isaías 59 ainda, versículo 21, o Senhor diz assim: quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade e da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Glórias a Deus. Mais um títulozinho. Por que ele é o Espírito do Senhor Deus? Porque ele é o Espírito do Senhor Deus que unge o mensageiro de boas novas. O Espírito, porque no capítulo 61 do versículo 1 está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão dos presos. Glórias a Deus. Mais um título, porque ele é o Espírito que está no meio do seu povo. Ele é o Espírito que dá descanso ao seu povo. Pois no capítulo 63, no versículo 11, está escrito assim: todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir no mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Glórias a Deus. Aleluia. Então, para concluir aqui esses resumos da importância do Espírito Santo, todos os autores sagrados foram inspirados pelo Espírito Santo, inclusive aqueles que mencionam Espírito Santo nos seus escritos, pois o desejo do Espírito Santo é glorificar o Pai ao Filho, Deus e Jesus Cristo. Porque em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarão, inspirados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. O que acontece?
aleluia, nessa parte de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, significa o quê? Que quando você abre a tua boca, aleluia, você está abrindo a boca em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa não importa o cargo eclesiástico, aleluia, que você tem na igreja, aleluia. Se você não tem cargo também na igreja, aleluia, mas Deus se usa de cada um de nós para falar com o próximo, aleluia, glória a teu nome. Boas atitudes, aleluia, mostram que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Aquelas pessoas, aleluia, que às vezes não estão indo para a igreja, mas procuram praticar a bondade, aleluia, no seu caminhado, essas pessoas precisam de muita atenção, aleluia. Por isso que é a importância desse vídeo, porque você tem que entender que às vezes as pessoas que não estão indo para a igreja, aleluia, essas pessoas praticam o ato de ajudar, praticam o ato de aconselhar, aleluia. Então, essas pessoas também são usadas por Deus, e nós estamos aqui na terra, aleluia, para poder guiar elas, aleluia, no Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando do que está escrito na Bíblia, aleluia, glória ao teu nome, porque muitos querem já pregar convidando vir para a igreja, aleluia. O que eu estou dizendo é o que? Aleluia, eu estou ensinando a palavra do Senhor, aleluia, e Deus vai revelar para essa pessoa, aleluia, a igreja, aleluia, o ministério para estar indo servir ao Senhor, aleluia, porque hoje nós temos várias igrejas, aleluia, só que lá no céu não está escrito a igreja que vai entrar, está dizendo os puros sinceros de coração, aleluia. Então, pratique boas obras, evangelize e faça o ID do Senhor. Eu deixei uma ressalva aqui, dentro do capítulo 61, do versículo 1, aleluia. Eu vou ler novamente, aleluia, e a gente vai, para a gente poder dialogar mais sobre esse. O Espírito Santo do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para os presos, aleluia. O que acontece aqui? Deus colocou um dom no coração de cada um de nós, aleluia. E não importa se a gente é pastor, diácono, cooperador, qual é o cargo eclesiástico, ou se a gente não é irmão de cargo na igreja, aleluia. Mas Deus se usa de nós, como eu falei agora há pouco aqui. E dentro dessa parte, você tem que entender que você faz em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você tem que fazer guiado por Deus. Não esteja guiado pela carne. Por isso você tem que prestar muita atenção na hora de você aconselhar alguém. Estava conversando com o irmão da igreja e o irmão falou isso. Você tem que ler e estudar a Bíblia para poder aconselhar. Você não pode aconselhar já chegando e colocando a pessoa contra a parede. Mostra os exemplos. Então, o estudo bíblico é para isso, porque aqui nós estamos sendo guiados e usados por Deus, aleluia. Então, abra a boca da maneira certa, aleluia, para que aquela alma seja liberta para Deus. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque lá em Romanos, glórias a Deus, no livro de Romanos, está escrito assim, glórias a Deus. Fica mais fácil de aconselhar lendo o capítulo certo. Em Romanos está escrito que apartai de mim, aqueles que falam
para o Senhor: Senhor, Senhor, eu estarei, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Glórias a Deus. Agora eu não achei aqui qual é o capítulo de Romanos que fala sobre isso. Glórias a Deus. Mas o que o Senhor nos diz é o quê? Que nós não temos, aleluia, de fazer as coisas pensando no que nós vamos ganhar. Nós temos que fazer as coisas guiados por Deus a todo momento. Aleluia. Porque se a gente chegar e pensar que nós estamos ganhando almas pela carne, aleluia, nós estamos ganhando almas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, você tem que entender que quando vocês pregam a palavra, quando vocês estão fazendo algo, aleluia, evangelizando, aconselhando, tanto no púlpito, tanto numa visita, tanto no culto de lar, tanto no ponto de pregação, vocês estão fazendo guiados pelo Senhor Jesus. Então deixa Deus guiar vocês a todo momento. Deixa Deus mostrar para vocês tudo o que tem que ser feito. Porque não adianta vocês chegarem e falar: eu ganhei uma alma para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. A palavra certa é o quê? Deus se usou de mim para chegar e evangelizar uma pessoa. Aleluia. Que quando você evangeliza, você está abrindo a boca em nome do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus se usou de Moisés, Deus se usou de Noé, Deus se usou de vários profetas. No Novo Testamento, Saulo, que perseguia Jesus, ele foi convertido para Paulo e virou um dos maiores pregadores e missionários do Evangelho do Senhor. Samuel, quando Deus se revelou para Samuel, foi a mesma coisa. Deus se usou de Samuel, e quando caiu o templo de Eli, o que aconteceu? Samuel também se tornou um missionário, e ele foi e anunciou o Evangelho do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então entenda que Deus se usa do menor ao maior, do maior ao menor. Então nunca despreze aquele pequeno da igreja, aleluia, ou daquela alma que está ainda começando a vir para a igreja, porque dentro de tudo aquilo é Deus que fala através de cada um de nós, aleluia. Então entenda que o Espírito Santo, ele se usa de mim e de você para anunciar boas novas aqui na terra. Então nunca se esqueça disso, que Deus se usa de nós, porque tem um hino da harpa que fala bem assim: sou eu aquele, o grande eu sou. Então, se o Senhor é grande a todo momento, ele só se usa de cada um de nós. Então nós, lendo a Bíblia, indo para os cultos, Deus está nos ensinando a proclamar sempre boas novas àqueles sedentos de alma, aqueles que estão cativos, aleluia, aqueles que estão na prisão, aleluia, que precisam ser libertos daqui desse mundo. O que? Liberto de vícios, precisam ser libertados de vícios, precisam ser libertos das coisas que eles costumam praticar que não são certas, aleluia. Aquelas pessoas que estão aí vendo o que precisam ser feito na obra de Deus, mas essas pessoas precisam de conselho e enxergar o outro lado do Evangelho, aleluia. Então preste bem atenção, seja guiado por Deus nas suas atitudes, para que a gente não venha, aleluia, machucar almas sedentas na presença do Senhor. Amém?
Deus abençoe sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, aleluia, te abençoe e te guarde a todo momento. Amém, amém. Vou deixar uma oração aqui para finalizar esse vídeo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Senhor, que nosso caminhar aqui nessa terra, passa conosco, Senhor. Senhor, nós não queremos, Senhor, aleluia, chegar e falar, não apartai de mim, aleluia, essa prova. Não, que a gente venha ter sabedoria em passar esse momento de provação com o Senhor do nosso lado. Então nós te pedimos, Senhor, passe conosco, Senhor, o que nós temos que passar todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, não vai faltar adversidade, não vai faltar contritos, não vai faltar nada disso, porque o Senhor está conosco e vai passar conosco. Coloque nós debaixo das tuas asas a todo momento. Amém, amém e graças a Deus.